Devo fazer contrato mensal ou anual, né? Essa questão de contratos mensal, anual, trimestral, semestral é interessante. Tudo depende da sua estratégia, né, de negócio. Lá na Starling, no começo, eu tinha planos mensais, trimestrais, semestrais e anuais. Depois a gente estudando, sabendo mais de marketing, mais de comercial e também entendendo o nosso público, a gente viu que quando você dá muitas opções, você gera na pessoa mais dificuldade em ela entender e escolher do que ajuda a pessoa. Já tem umas paradas científicas que provam isso. Eu não lembro o livro, eu não sou igual o Matheus, eu não lembro o livro exatamente, estava escrito, mas eu li isso no livro também. E é verdade. Então, o ideal é que você dê 2 opções para a pessoa. E aí eu cortei o mensal. Mas para você que deseja trabalhar, a gente fazia o seguinte. Quanto menos tempo de contrato, mais caro a mensalidade. Então, vamos supor, o anual, como a pessoa estava ali presa com você 12 meses, era o contrato mais barato. Vamos supor que o contrato era R$500 por mês, o anual. O semestral, que era só 6 meses de contrato, R$600 por mês. O trimestral, eu já colocava 650 por mês. E o mensal, R$700 por mês. Vê que de mensal para anual, são R$200 de diferença. Então, a proposta anual é muito mais atrativa. Inclusive, tem muito, você vê em site, né? Quando você tem 2 planos ou 3 para escolher, tem sempre o plano mais vantajoso, escrito assim, você está economizando tanto. R$500. Porque R$200 em um ano, a pessoa está economizando R$2.400. Não é? Mas o que eu fiz na Starling? A gente não trabalha mais com plano mensal. Por quê? Porque na nossa metodologia mensal, não tem como. A pessoa não vai ver resultado em um mês. Ela precisa aplicar para ela ver resultado na vida dela e para que seja interessante. Porque hoje a Starling não é mais só a respeito de receber uma mensalidade mensal. Obviamente que a gente quer vender, obviamente que a gente quer faturamento, mas a gente quer transformação. A gente quer ver aquele aluno que vai ser modificado porque ele é a melhor pessoa para trazer mais alunos, entendeu? Então a gente viu que mensal não funciona. Trimestral, muito pouco. A gente entendeu que o melhor negócio para a gente era semestral e anual. Ah, Tati, então quer dizer que se entrar uma pessoa lá na sua escola e falar, poxa, se tivesse trimestral, eu faria? Então, eu não tenho esse contrato, mas existem sempre as exceções. Por exemplo, quando chegam idosos lá na escola, essa é uma exceção. Porque o idoso, ele pode ficar doente, ele tem problemas de locomoção, às vezes nem sempre tem alguém para levar, às vezes ele enjoa rápido. Então, assim, se você tem uma aula específica para idoso, eu chamo lá de plano sênior. Ele tem um valor diferenciado de pagamento e ele tem um contrato trimestral. Por quê? Porque a gente sabe que pode ser que em 3 meses ele continue, como eu tenho alguns que continuaram, mas eu sei também que tem vários deles que não passaram de 2 meses e que cumpriram o contrato de 3, pagaram de 3. Então, para a gente não ficar sem esse cliente também, sem atender essa galera, a gente também tem as exceções. E que também amplia a sua opção, a sua gama de clientes e de faturamento. Mas a regra para qualquer um que entre, são 2 planos, anuais e semestrais. E se você pensar, por exemplo, como uma empresa, tá? Uma empresa que vive fazendo lançamento, a pessoa ela só vende, ela não tem recorrência, né? Sim. A Starling Academy of Music, ela é uma recorrência. Então você faz um contrato de 6 meses, de 1 ano, e se você quiser continuar, você faz mais 6 meses, 1 ano, você vai renovando o seu contrato. Vamos supor que você seja esse profissional 6 meses, 12 meses. Então você tem uma previsibilidade de 6 meses. Cara, olha só, esse mês entraram 3 alunos que fecharam um contrato semestral comigo, 2 que fecharam um anual. Você sabe que durante 6 meses você vai contar com esses caras e 2 por 1 ano. Você tem uma previsão. Agora vamos supor que você tenha plano mensal, trimestral, semestral e anual. Todo mundo fala assim, cara, é mesmo valor? Vou fazer mensal. Ninguém vai querer ter esse compromisso, né? Você ganhou 10 alunos esse mês.
Quantos alunos você sabe que vai ter no mês que vem? Exato. Você não tem previsibilidade nenhuma, você não tem nada. Uma empresa que não tem previsibilidade de receita, ela não tem nada, ela não está construindo. Ela não tem futuro, né? Ela não tem. Então, assim, inclusive isso pesa quando você vai vender uma empresa, vai calcular o valor da empresa. Sim. Assim, quanto você tem de receita já de previsão? E principalmente para aquele que é um professor de música empreendedor, aquele que é pequeno, quanto maior os planos que ele fizer de fidelização, ou seja, de contrato, para ele é melhor. Porque ele precisa, ele não é uma empresa grande, então ele tem aquela fonte de renda ali. Então, se você fecha contratos semestrais ou trimestrais, eu só não recomendo mensal. Eu acho que o cara que entra no mensal, ele bagunça muito a vida, né? Porque você vai perder aquele horário ali, ainda mais para o professor que ele dá muita aula particular, ele perde aquele horário ali. Às vezes alguém vai chegar nele querendo fazer ou disposto a um plano trimestral ou semestral que queria aquele dia, aquela hora. E aí o cara mês que vem sai. Ele perde aquele cliente, entendeu? Então eu acho que você, que é professor, tem que trabalhar com planos trimestrais ou anuais. Por quê? O Matheus falou essa questão de previsibilidade, eu fiquei pensando na crise, né? As crises, elas são cíclicas, né? Elas vêm e vão. Tem momentos que tá tudo bem, tem dinheiro rolando, tá todo mundo com dinheiro, não tem crise. Mas tem momentos que, de repente, assim como o Covid veio, ninguém esperava, nem tava tudo tão bem, né? A gente já tava meio embaixo. A gente conseguiu ficar mais no buraco ainda. Mas se você tem uma previsibilidade de receita, pelo menos para os próximos 3 meses, você tá melhor ali, você tá garantido, porque tem contrato que te segura nos próximos 3 meses. Pode até ser visto, né, Matheus, como não uma emergência, mas em caso de crise, contratos é como se fosse como chama esse dinheiro de emergência? Seguro. Uma parada de emergência, porque aquilo ali é contrato. A pessoa não pode simplesmente quebrar o contrato. Na quebra de contrato, existem cláusulas que a pessoa tem que cumprir. Às vezes é uma multa. E é claro que no caso de emergência como o Covid, você tem muita renegociação de contrato. Exato. Mas o contrato e... Reserva de emergência, você estava querendo falar, né? Reserva de emergência. O contrato e o tempo de contrato é muito importante. Isso te dá realmente uma tranquilidade para trabalhar e buscar novas fontes de renda e novos projetos. Né? Porque, aproveitando aqui, a gente está falando de contrato, eu quero falar também sobre MEI, porque o professor de música empreendedor, o ideal para ele é que ele seja um MEI, porque ele pode dar aulas particulares, então ele ser uma empresa e recrutar pessoas, recrutar não, né? Buscar alunos para essa sua própria empresa, mas ele precisa às vezes tá começando, ele precisa de uma rendazinha fixa, ele se oferece um dia numa escola, como um PJ, não vai ser um peso trabalhista de imposto para aquela empresa através do MEI, então ele tem um saláriozinho fixo de um dia da semana para aquela escola, e aí um outro dia da semana ele grava, faz conteúdo, grava videoaulas, então olha só quantas rendas ele faz para ele conseguir empreender. Talvez mais para frente, você como músico empreendedor ali, professor de música empreendedor, você possa ser seu maior negócio e você não trabalhar para mais ninguém. Mas o ideal do MEI é isso, ele te dá essa opção, essa gama de opções. Quando você é CLT, você está preso, né? Você não pode ter... não é qualquer profissão que você pode ter 2 contratos. De trabalho. Eu vou fazer uma analogia aqui com a agricultura e com caça, né? Até poucos anos atrás, o homem ele saía para caçar, né? Durante milênios, o homem saiu para caçar. Existem 2 tipos de caçador. Existe o caçador que todo dia ele sai para caçar e pega um animal pequeno, ele come um animal naquele dia. Então, assim, todo dia mata um leão. Não é um leão, porque o leão é um animal grande, mas mata um coelho. Sim. Mata um coelho por dia. Vende o almoço para comer a janta, tipo assim, isso? Todo dia ele precisa sair para caçar. Se ele não sai para caçar, ou se ele sai para caçar e não conta nada, ele não vai ter comida. Passa fome. Então, isso aí é o professor que tá no plano mensal, cara. Tipo isso, né? É verdade. Agora, existe o caçador que ele sai e pega um animal grande. E faz por estoque. Por muitos anos isso ele fez. Inclusive, né, o freezer...
Ele foi... Antigamente não existia freezer, mas era gordura, o animal ficava ali na gordura. No sal. No sal, ficava um mês. Então ele matava, tipo... Meses, um ficava meses. Tô chutando um animal, né? Um animal maior, ele comia. As tribos, né? E agora existe um agricultor que ele consegue gerar uma renda passiva, né? O que o agricultor faz? Ele planta e ele colhe ao longo do ano. Ele planta coisas diferentes. Ele tem o alface, ele tem a cenoura, tem a beterraba, ele tem a árvore que gera o fruto, ele tem a galinha, que gera o ovo ou a carne, ele tem o boi, a vaca. É diferente do cara que ele só sai com aquela mentalidade. Eu caço para hoje. Sim. Então, acho que essa é uma analogia para vocês refletirem. Cara, não viva como caçador do animal pequeno. Que todo dia precisa. Se não tiver a caça, se ele não encontrar nada, acabou. E professor, não tenha medo de ser um professor profissional. O professor que tem contrato é um professor profissional. Essa sua postura vai te abrir muitas portas, pode ter certeza. Estou falando de carteirinha. Alguém que já passou por isso, alguém que está à frente de empresas onde tem vários professores que são MEIs por trás. Tenho vários colaboradores MEIs. E eu posso te dizer, a vida deles melhorou muito quando eles deixaram de ser CLT para ser MEI. Porque a renda deles aumentou, né? Podem trabalhar em mais de um lugar. Não tenha medo de ter um contrato. Se aquele aluno novo te procura e você oferece, dá o seu melhor ali na hora da sua venda, do encantamento, mostrar o que você vai fazer para transformar aquele aluno. E ele se encanta. E, de repente, quando você fala do contrato, ele brocha, você explica para ele que esse contrato é somente para colocar num papel o que vocês acordaram, nada mais, e ele assim não quer assinar, cara, não fica triste não, chateado. Vão vir outras pessoas. Esse aluno não era para você, ele não está valorizando aquilo que você tem para oferecer. Porque se ele não quer assinar algo tão simples, que é um acordo entre vocês, o que a gente falou está escrito aqui, significa que aquele cara ia ter aula contigo, ia chegar no mês seguinte, ele não ia pagar. Ele ia te dar um cano, um calote. E você também é um pai de família, ou então você está começando, você tem suas contas, você tem o que pagar. Para você ter uma conta de luz, para você ter um celular, você assinou um contrato. Então esse cara, ele também tem que ter um compromisso com você assinado para que você possa contar com aquele dinheiro. Então não fica chateado ou com medo de falar de um contrato para um aluno.